Maravilha! Começando mais um Resenha Movement sobre os esportes de força. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre levantamento de peso olímpico, o LPO, ou weightlifting. Estou recebendo aqui meu camarada, professor Léo Marinho. Conheço já há muitos anos, foi meu aluno na graduação da Estácio, no R9, faz um tempinho já. E, obviamente, primeiro agradecer demais, Léo, a sua participação. A gente está gravando aqui um sábado à tarde, então tá com filho pequeno, família, mulher em casa e tá largando para estar aqui, então muito obrigado pela participação. E eu queria começar te perguntando, na verdade, né, eu sei da tua história, né? Falar um pouquinho da galera da tua história na educação física e obviamente também dentro do levantamento de peso, como é que ele entrou na sua vida e o que te chamou mais atenção. E aí, a partir daí, a gente vai desenrolando. Beleza. O papo. Eu que agradeço, Pedrão. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, eu já praticava vindo da musculação, né, convencional já há muitos anos, e quando fui fazer a faculdade, já praticava powerlifting já há bastante tempo, cara, supino, terra e o agachamento barra nas costas. E nessa coisa de busca de conhecimento mesmo, há 7 anos atrás, eu fui fazer um curso, pouco mais de 7 anos, fazer um curso com o Dragos, né, que continua sendo ainda a grande referência. A referência do levantamento de peso pra gente, treinador da seleção brasileira, meu treinador desde então. E aí conheci o esporte que veio a ser o meu vício, minha cachaça. Aí bate aquele arrependimento de eu ter conhecido aos 33 anos, não ter conhecido isso aos 13 anos, 14 anos, né, que com certeza eu teria praticado isso a vida inteira. E no engraçado que foi uma coisa meio que seguiu, porque logo depois eu fui convidado pelo Júnior para começar a treinar um negócio chamado CrossFit, na Inox, então, que é um grande amigo também de muitos anos. Então acabou que eu continuei treinando lá, fiz o curso, continuei treinando, fui treinar na Inox, e aí o CrossFit entrou e virou meio que uma mistura, e desde então nunca mais parei de praticar. Isso é uma coisa engraçada, né, que eu, antes do CrossFit, nem tinha boxe aqui no Rio, acho ainda, e eu na academia eventualmente fazia um overhead squat, alguma coisa assim, o pessoal que já via o CrossFit lá fora, via vídeo, falava assim: você faz CrossFit? Eu falava, não, cara, não é isso, não é por causa do movimento. É engraçado isso, e é curioso, porque mesmo as pessoas hoje, né, o levantamento de peso, ele ganhou uma notoriedade social, acho que no Brasil principalmente, que não era um esporte famoso, não tinha uma notoriedade, por causa do CrossFit. A partir do CrossFit, né? Eu bato muito nessa tecla quando eu converso com o pessoal lá no CT da federação, que a gente não pode olhar para o CrossFit, que no início rolou meio que um olho torto, muitos treinadores no Brasil, não sei o que, esse negócio de ficar de CrossFit fazendo levantamento, mas eu acho que a gente tem que agradecer a eles sim, agradecer ao CrossFit essa invasão, né, do Greg no mundo, porque ele difundiu esses dois movimentos, que é o que é hoje o levantamento de peso, que é o arranco, o arremesso, o snatch e o clean and jerk, para o mundo todo. Não, eu acho até que você chegou a se encontrar lá, mas nos Jogos Olímpicos aqui estavam completamente lotados, não tinha mais ingresso. E se você olhar em outros momentos, ninguém pensaria em assistir isso. Ninguém queria ver o futebol, queria ver o vôlei. Aí você olhava lá, era a galera do CrossFit, um monte de gente lá. Foi legal pra caramba, todo mundo queria acompanhar. Exatamente. E torcer pela Jaque, torcer pelos nossos atletas, tava lá o Fernando Reis, e começaram até a acompanhar. O que também é importante pra gente, né, entender dentro do esporte, que quando a gente não fala de futebol no Brasil, a gente está falando de uma gama de esportes onde o atleta ele sobrevive muitas vezes. Até no próprio futebol, mas o futebol ainda tem muita mídia. Você imagina, o esporte não tem mídia nenhuma. Né? A gente tem atletas no Brasil que estão indo para sua 4ª Olimpíada esse ano, e o cara, para conseguir um patrocínio para ir a São Paulo fazer uma competição, o cara não consegue. Para vir ao Rio competir, para ter índice para ir para os Jogos, o cara não consegue. Isso em dezenas de esportes. Então, o CrossFit ele conseguiu isso, ele deu essa visibilidade que acabou combinando os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Se você comparar o público, ele foi 80% maior em relação ao Pan-Americano, que também foi no Rio, mas que não tinha esse movimento. Quando a gente lá atrás eu tentei fazer esse levantamento, e os números que eu encontrei diziam que o público foi 80% maior nos Jogos Olímpicos, falando de levantamento de peso. E nos outros, que eu comparei até mesmo futebol, não teve diferença.
O voleibol não teve, foi impressionante. Agora, para a galera que não entende muito, assim, o levantamento de peso em si são duas provas, né? A gente tem o snatch, que é o arranco, Isso. e o clean and jerk, que é o arremesso. Na Olimpíada é uma coisa só, né? Assim, você não tem provas separadas. Você tem o snatch, tem o clean and jerk, tem o total, né? Total, então, que vale na Olimpíada. O que vale é o total. No Mundial você tem 3 premiações: pro arranco, pro arremesso e pro total. Inclusive, não só 3 premiações. Você tem 3 recordes, né? Então, um mesmo atleta ele pode ser recordista de um, não ser recordista do outro e ser campeão no total. Então, se você pegar o Mohamed Youssef, ele foi recordista mundial, no último mundial de arranco, ele é o atual recordista mundial. O Lichal foi o recordista de arremesso e campeão no total. Eu estava vendo, semana passada eu estava vendo esse vídeo no YouTube dessa sessão. Foi bonito. Foi sensacional, recomendo para o pessoal. Entra lá, bota no YouTube. Ficou por 1 quilo. Sensacional sensacional. Foi na última no último. Meu arranco, todo mundo ficou, caramba, mas no arremesso o Lichal, ele botar 200 quilos pesando 80 quilos para cima é esquisito. É diferente. Cara, é diferente. Realmente é um monstro. E é isso. E nos Jogos Olímpicos, além de ter outra característica, no Mundial, você tem 3 categorias de peso a mais do que na Olimpíada. Você tem a categoria... Teve uma mudança em 2017, atrás, né? Houve uma mudança na regra e que com a segunda reorganização das categorias de peso, né? Já tinha tido uma primeira lá atrás, no início dos anos 80, e em 2018 passou a valer novas categorias. Que mudou, trouxe para cima, para baixo. O fato é que nos Jogos Mundiais, nos Jogos Olímpicos, você tem menos 3 categorias. A 5.5, que não existe, a 102, que não existe, e a 8, agora me fala a memória, 102, 55, acho que é 81. 87. 87, que não tem mais. São 3 categorias que não existem nos Jogos Olímpicos. O que vale mesmo é o COI, Comitê Olímpico Internacional, né, comparando mais ou menos o que acontece com o basquete. A NBA é dividido por quarto, mas quando eles vão jogar os Jogos Mundiais e Olímpicos, eles jogam por 2 tempos. Perfeito. Entendeu o ponto? Então, no Mundial, você tem lá 3 premiações, 3 competições diferentes. Muitas vezes o atleta ele sabe que ele vai lá para ganhar o arranco. Ele sabe que aquela é a prova dele. Porque ele vai para o arremesso, ele não tem tanta força quanto o atleta, já que o arranco, até já pegando um outro caminho, o arranco ele é um movimento muito técnico. Ele é 70% técnico, 30% força. E o arremesso já é uma relação mais inversa, 60%, 70% força e o que sobra ali, 30%, 40% é técnica mesmo. Entendi. O que passa na minha cabeça, assim, quando tem essas mudanças, eu sempre acho que as mudanças que as pessoas fazem, às vezes ela pode parecer que não é muito boa, mas quase sempre ela é boa. Sim. Às vezes as pessoas, por exemplo, dá um exemplo, eu jogava vôlei de praia e trocaram a quadra, saiu do 9 metros, 9x9 para 8x8. Nossa, o que, papapá, pô, hoje em dia tu joga, tu vê que o jogo é muito mais volume e tal, é bom. Então, no início do futebol que aumentou o gol, sempre tem uma coisa que muda. Isso, na grande maioria das vezes, é positivo. Agora, uma coisa que eu vejo, que eu não sei como é que é isso na cabeça do atleta, são os recordes, né? Porque vai tudo embora. Vai tudo embora, né? Zero, né? Assim, no histórico, você vai olhar lá que em 1972, o Alexei Vassili fez lá o recorde mundial. Tinha um recorde. Tinha, ponto. Mas passou o tempo, você vê que, putz, mas agora é outro. E às vezes o peso é menor para aquela categoria próxima. Pois é. Às vezes é menor. Né? E muitas vezes, às vezes o cara assim, hoje, por exemplo, a gente olha, né, a galera do levantamento olha muito... tem um atleta em especial que está aí se destacando no mundo pelas cargas que coloca, né, que é o Lasha, né, tá todo mundo esperando ele fazer um somatório de 500 quilos, que é uma marca significativa, né, ele está bem próximo disso, há quem diga que ele já fez isso e está só mantendo o treinamento para fazer no jogo. Esperando o oficial. Porque é engraçado, porque a gente que convive com o atleta, muitas vezes o treinador ele tem que ter essa ponderação de entender que vale o quê? É os Jogos Olímpicos. Então, é lá que a gente tem que fazer a melhor marca. Não adianta o cara querer fazer isso antes ou depois. Qual é a competição chata? Pô, vou bater PR todo dia. Pois é engraçado isso, né? Eu tenho visto muita coisa de LPO. Eu estava vendo o canal se não me engano, da Weightlifting House.
E o cara teve acesso ao Liu Xiaojun e ele fez uma entrevista com ele no hotel, meio escondida e tal. E os números dele em treino são um pouco maior. Não é um absurdo, mas é um pouco maior. Que no caso do Lasha, talvez esse pouco maior seja o suficiente para ele bater o. Ele tá muito próximo. Ele bateu o 500. Ele já fez aí 260 e pouco, com 220. Tem 221 oficial em competição. Então, aí todo mundo pergunta, e eu vou trazer para outro esporte, o Usain Bolt, por exemplo. Muitos treinadores de atletismo, quando você conversa com ele, você fala assim, a gente nunca viu ele correndo 100%. Porque ele ganhava prêmio por cada recorde quebrado. Então, se ele corresse 100% dele igual um maluco, ele sabia que aquele dia ele freava no final. E já ganhava de todo mundo. Então, eu não preciso mais. Entendeu? Há quem diga que ele tentou 100% no Rio de Janeiro, mas como já não estava mais no 100% dele, no auge. Então, tanto que, afinal, teve um tempo muito abaixo do que todo mundo esperava. Né? Eu acredito que muitos treinadores, não, é um fato, eles ponderem os seus atletas nesse sentido. Olha só, não vai 100% agora na periodização, porque a gente tem os Jogos Olímpicos ali, o Mundial ali na frente. E ali, se você puder bater o recorde na Olimpíada, você ganha 2 recordes de marca nominal, que é o Mundial e o Olímpico. Se você bate o recorde só no Mundial, seu recorde é só o Mundial. Sim. Tudo bem que é um recorde, mas você não escreve teu nome na história olímpica. Sim. E que isso pro atleta é o ápice do ápice. Pode ser ainda mais para o esporte amador. Né? Ainda mais para o esporte amador. Quando a gente está falando do futebol, tudo bem, a gente não liga muito para isso, nunca teve esse histórico, que é o nosso principal esporte do Brasil. Mas todos os outros, toda a periodização e planejamento é voltado para a Olimpíada, o ciclo olímpico, como se diz. Então, o foco do cara é chegar lá e, na plataforma, fazer o melhor resultado. Se a gente sair um pouco da questão do competitivo, talvez dentro das modalidades de força, o levantamento de peso olímpico seja aquele mais difícil de você fazer fora do ambiente de treino mesmo. Fantástico, né? Sim, sem dificuldade. Por vários fatores. Primeiro, porque ele é um esporte muito complexo, apesar de ser simples. O ato de você pegar uma barra do chão e pôr em cima da cabeça. Se você parar e olhar, assim, é fácil. Quando você começa a tentar mexer, você percebe que o negócio não é tão simples, que envolve muitas outras coisas, né? Flexibilidade, coordenação. Você vai aprender em um mês e vai passar o resto da vida tentando aperfeiçoar. Exatamente isso. Putz, parei a barra em cima da cabeça, legal, agora vamos fazer direito. Aí você vai perceber que é uma vida para chegar ali. Né? Os americanos, eles falam nos estudos dele que uma pessoa, para ter uma excelência em padrão de movimento, são 10 mil horas de treino. Então, cara, se você pega, bota aí 10 mil sessões de treino, se um ano tem 365 dias, tá faltando um ano na vida do cara para chegar na excelência. Né? Ainda mais a gente que teve contato com esse esporte muito velho. E essa é uma realidade. Total. Né? Iniciação esportiva se faz lá na base, que é quando você começa a ativar essas relações cognitivas, já que é um movimento que ele não é, como a gente fala, básico. Ele trabalha o corpo inteiro para um único movimento e que dura em média 0,8 segundos, quando eu falo da rampa. Menos de um segundo ele começou e terminou. E você precisa ativar tudo aquilo de uma forma coordenada, um determinado padrão, uma determinada angulação, de uma determinada forma, tudo ao mesmo tempo ou em tempos sucessivos, somando um único movimento para que chegue no final. Então, pegando as pessoas, e muitas delas hoje em dia, voltando graças ao CrossFit, têm acesso a esse esporte, já com uma idade que não seria ideal para aprender, tem muita dificuldade. E aí, somado a tudo isso, a dificuldade de fazer, a ter um material adequado para ter contato, porque nem toda barra que você pode fazer, a barra ela tem que ter um rolamento para proteger o seu punho, ela não gira à toa na ponta da luva. É justamente para quando você parar a barra aqui, o peso continuar girando e ela não forçar seu punho para trás, porque isso pode machucar seu punho, machucar seu ombro, o espaço ao redor, às vezes as academias de treinamento são apertados e corre o risco daquela barra passar ponteira, passar perto de outras pessoas e machucar. A própria anilha, que muitas vezes não é pronta para receber impacto, a academia convencional não tem isso. Existe, o disco ele tem que ter. A própria dimensão dela, a dimensão, não é adequada. Exatamente, a especialmente dimensão, dos pesos mais leves. Abaixo de 5, debaixo de 10 quilos, inclusive. Aquela medida, o diâmetro da anilha, ele é pensado, foi estudado para ser daquele tamanho, para que ele passe por cima da cabeça e não haja contato com o crânio. O cara tem um nariz maior, quebra o nariz, mas a cabeça dele, se cair num acidente maluco, sobre o acidente que a gente vai encontrar aí direto na internet, a gente sabe que a integridade física do indivíduo, qualquer coisa daqui para baixo, se quebrar, a gente conserta. Se daqui para cima, o negócio fica esquisito.
pode levar ao óbito o cara, pode ter acidentes graves. Eu tento, né? A gente improvisa pra caramba nas academias, né? Porque a gente que trabalha em academia direto não é o tempo inteiro que a gente está igual eu, não estou na Inox em todos os momentos. Horários, exatamente. E às vezes o horário que eu estou não posso treinar porque está tendo treino, então exatamente. Não é tão simples assim, e a gente acaba improvisando e a gente vai no que dá, né? Mas assim, o cara que é o aluno mesmo convencional da academia, esse cara não vê a modalidade, ele não vê a possibilidade assim, clara dele fazer aquilo. Sim. E isso é uma coisa curiosa, porque e talvez ele tenha uma certa razão se ele pensar no que ele vê na Olimpíada. É igual o cara do CrossFit. Se você vê o cara numa competição de CrossFit, você olha e fala, pô, cara, acho que eu não consigo fazer isso. Só que você não começa daquele jeito. Exato. Você vai começar... É igual, pô, tu vai ver um cara pulando um trampolim de 10 metros, você não vai começar naquilo. Então, é a mesma coisa. Então, eu vejo muito isso. O levantamento de peso, eu consigo aplicar muita coisa com muitos alunos, só que você, obviamente, muitas vezes não tem a condição de fazer aquela coisa completa, como Sim. o cara vê na competição. E às vezes não precisa. E muitas vezes, para esse cara, não vai precisar. Não precisa. Exatamente esse o ponto. Eu digo, quando eu converso com os outros treinadores, e até com os próprios alunos, que perguntam assim, Léo, mas por que o levantamento de peso? Eu falei, cara, o levantamento de peso eu considero a rainha do treinamento de força. E até brincando, às vezes, conversando com o Dragos, e com o Dudu, e com outros grandes nomes do levantamento, pessoas que eu tenho como referência de levantamento, eu digo, cara, que o levantamento de peso ele devia ser colocado numa outra prateleira. E parar de falar como treinamento de força e parar de falar como treinamento de potência. Porque não é só força que a gente trabalha ali. Né? Basicamente é potência, que já são duas relações físicas, né? Que é velocidade e força propriamente dito. Né? No básico, não importa se você faz o deadlift rápido ou lento. O importante é que você faça o deadlift. E a barra não pare no arco de movimento. O cara vai fazer aquilo lento. 3, 4, 5 segundos. O problema é dele. No levantamento, você não faz um arranco em 5 segundos. Porque não tem como fazer. Fisicamente impossível. A barra para no meio do caminho. Então, e quando ela para, ela desce. Você não sustenta. Porque o peso é muito grande. Então, quando a gente olha isso, e por conta disso, eu entendo e vejo que ele é aplicável na base, primeiro, de todos os esportes que possam existir. Você consegue utilizar. Eu não preciso fazer um atleta, sei lá, do voleibol, ter um squat snatch, um arranco técnico com perfeição. Mas se ele tiver um bom arranco em força e principalmente um arranco em pé bom, isso vai se transferir para o salto vertical dele. Sim. Então esse cara vai ter melhor impulsão. E muitas vezes ele não precisa nem sair do chão, ele pode fazer suspenso. Suspenso, exatamente. Porque você diminui ainda a dificuldade de posicionamento, exatamente. Então você consegue fazer com que um indivíduo que só quer melhorar a postura, trabalhar a musculatura profunda, que é muito difícil, né, trabalhar na academia, o aluno às vezes não gosta disso, às vezes não, 99% dos nossos alunos, eles chegam na academia, quero ficar sarado pro verão, quer ficar sarado, você parar esse cara para fazer um trabalho específico de multífito, ele vai te xingar e vai te trocar para o personal. A gente tem que ficar criando estratégia. Cara, você tocou num ponto aí que eu acho maneiríssimo e quase ninguém fala, que é essa questão postural do levantamento. Ela é tão forte, porque quando você faz exercício de levantamento, o tempo inteiro você está... E isso vai te dando uma consciência. Você fica uma sessão, às vezes, de 1h30 fazendo isso, o tempo inteiro, qualquer exercício que você vai agachar, postura, vai fazer puxada, qualquer coisa você está assim. Meus alunos dizem que eles crescem. E isso faz uma diferença no ponto de vista postural, sim, colossal, coisa que praticamente nenhuma outra condição de modalidade te dá. E aí tem gente que fala assim, pô, mas dá, às vezes não dá para dizer, porque eu nunca vi nenhum ensaio clínico randomizado que tenha comparado o levantamento de peso olímpico com outras. Mas, cara, deixa a dica para fazer, porque vale a pena. Eu acredito que deve ter alguma relação, e se bobear, é tão importante como são algumas características de atividade, tipo uma RPG, que é direcionada para aquilo. Não discuto. Eu acho que pode ser que
se fizesse Concordo. um estudo com isso, a gente pudesse ter Concordo. alguma... Falar, caraca, Vislumbre olha só que, assim, como... você não precisa só disso. Como isso também gera o resultado, Perfeito. porque tamanha é a consciência que você tem que ter de Eu posicionamento. vejo por mim, se eu pegar fotos de antes, quando eu praticava o levantamento, eu era muito mais curvado. Eu andava dessa forma, muito mais curvado. Até porque se a gente pega o ser humano, quanto animal, ele é referenciado pelos seus instintos, né? E o principal referência do ser humano é a visão. Então, tudo que a gente faz, teoricamente, é daqui para frente. Ou, pelo menos, 70%, 80% é daqui para frente. Então, a gente tem uma tendência muito maior a empurrar as coisas do que puxar as coisas. Porque eu não vejo o que está atrás, eu não tenho controle do que está atrás, mas eu sei controlar o que está no meu campo de visão. Por isso, a nossa parte anterior do corpo ela é muito mais trabalhada do que a cadeia posterior. Isso... Soma-se a isso o espelho, né? Exatamente. Então, assim, pior ainda mais, porque é só o que o cara vê. O cara quer treinar o quê? Peito. A mulher quer treinar o quê? Quadríceps. Quer treinar o quê? Abdômen. Mas você fala para ela, poxa, você é tanto que há um tempo atrás, os educadores e a comunidade científica mudou um pouquinho a estratégia, eu acho que muito mais sem saber, né? Não pensou no marketing da venda disso para ele, mas colocou assim, vamos trabalhar o core. Parou de falar só de trabalhar o abdômen. Né? Porque quando eu falava pro cara, vamos trabalhar paravertebrais agora. O cara olhava pra minha cara e falava assim, tá maluco? Usa isso pra quê? É como eu falar pro cara, vamos trabalhar manguito hoje. Eu não tô sentindo dor. É a mesma relação. E quando você compara o tempo do cara que começa a treinar o levantamento, a primeira coisa que a gente nota é que a postura dele muda. A cintura escapular se torna mais forte, porque não tem outro jeito de segurar a barra, tem que sustentar aquele peso. Então, obrigatoriamente, isso aqui volta para o lugar. Ninguém trabalha rhomboide na academia, não vou dizer ninguém, mas 90% das pessoas não trabalham rhomboide. Quem vai trabalhar musculatura profunda no meio da escápula para fazer a adução da escápula? Para que eu vou fazer isso? E quando você pega e não trabalha, como eu brinco com meus alunos, saneamento básico, que é a parte estrutural, né, quer botar poste que ilumina, isso dá voto. Quer fazer asfalto porque dá voto. Agora, vamos trabalhar o profundo, vamos fazer esgoto. Não, isso aí não dá voto, não vou fazer isso para quê? É o trabalho político, entendeu? E essa relação é a mesma coisa na academia. Se você ficar 6 meses, 1 ano, preparando o cara para ele poder fazer um bom supino, um bom agachamento, esse cara vai te largar, porque ele não quer esperar esse tempo. Se você tiver que fazer um trabalho de flexibilidade para dar a angulação da articulação que ele precisa para receber a barra, esse cara, e é onde a gente, muitas vezes, conversando com o coach lá, com o treinador, com o head coach dos bots, a gente já teve esse papo. A gente não tem como parar a programação de treino para preparar o nosso aluno para que ele tenha uma boa posição, um bom grau de mobilidade articular para chegar no movimento padrão. A gente tem que fazer a gente se vira nos 30 para mobilidade, aquecimento mesmo. É difícil. O correto seria o quê? Para tudo. Chegou agora? Cara, eu vou te treinar 6 meses de mobilidade, reforço de core, estrutural, para aí depois eu pego a barra e boto em cima da cabeça. Ele vai te largar e vai para o concorrente, porque ele quer ver o peso subir. Né? É engraçado como as pessoas elas olham e falam assim, não, o que é legal nas competições de crossfit? O cara bota muito peso para cima. E é o imediatismo. É o imediatismo do ser humano, ele quer aquilo rápido. E quando você compara, fica aí uma dica bacana, dá até para a gente pensar nisso, de repente fazer realmente o estudo se existe. Porque eu acredito que exista uma diferença na musculatura profunda daquela pessoa que começou a treinar o levantamento, e não estamos falando de forma profissional, nem tentando atingir competições amadoras, nada. Simplesmente pegou a barra lá na academia, aquela barrinha da academia, e treinou postura, posicionamento de saída, o famoso tree position do CrossFit, abaixo do joelho, acima do joelho. Você faz você bota um cara para fazer, nem que seja educativo, assim, auxiliares como o Romanian Deadlift da vida. Isso. O cara trabalhar a cadeia posterior aqui, de glúteo e tal, não sei o quê, mas as costas têm que ficar encaixadas. Qualquer coisa que você vai fazer, você está na posição, né? Então isso cria essa, mais até do que ativar a própria musculatura, a consciência corporal. Cria a consciência de corporal. Posição, e você começa a se acostumar com aquilo, achar confortável e falar, pô, se é confortável e tal, eu consigo ficar assim. Exato. E coisa que muitas vezes que é o que eu às vezes penso, você trabalha isoladamente ali a musculatura, que vai te ajudar e tal, só que na hora de transferir isso para a posição, se você não tem essa consciência, talvez não tenha o mesmo resultado. Por isso que você vê muitos educadores falando hoje sobre eu não sou um profissional da musculação, eu sou um profissional do movimento. E eu concordo muito com a galera que pensa desse jeito.
o exercício funcional, Pedro, ele veio mostrar para a musculação, para a galera que só fala assim, não, eu vou ficar forte, eu vou ficar assim se eu fizer específico. Eu acho que o trabalho específico ele precisa existir, né? Um papo que a gente já teve com 200 treinadores, quando começou o CrossFit, o cara só faz CrossFit. Não. Você precisa, porque não dá tempo de uma aula de 50 minutos, 1 hora, 45 minutos, em 3 blocos básicos, assim, se divide os treinos do CrossFit, um aquecimento, parte específica e um mod, você trabalhar o corpo inteiro. Então, eu acredito, continuo acreditando que você precisa, sim, do trabalho específico. Mas o movimento funcional, como diria lá Marcelo Costa, movimento funcional é aquele que funciona, se você conseguir agregar o movimento do cotidiano do dia a dia, em posição, né, e você preparar o teu corpo para o dia a dia, é muito importante para aquele que vai ficar. Eu com uma filha de 10 meses no colo, fico com ela no braço o dia inteiro, com 12 quilos ali, ó, passeando, tranquilo, vai cansar um braço, vou passar por outro, mas as minhas costas não sentem. Meu bíceps fica cansado, fica segurando 12 quilos ali o tempo todo. Aí tu não fica dor nas costas nunca. O exemplo foi a minha esposa, que passou a gestação inteira, tudo, treinando, vivendo. Ela já treinava na Inox há muito tempo, já treinava comigo 12 anos, e no meio dessa maluquice eu não falei assim, sente dor nas costas? Nunca senti. Porque tem essa característica. Tem o preparo. Tem o preparo físico, não só do bíceps, do tríceps, do peito, da costa, do quadril, do glúteo, do quadril, dos grandes grupamentos, como a gente fala, mas os estruturais estavam no lugar, porque a gente busca fazer isso até no posicionamento básico do movimento. Costa, deadlift, lembra aquela história da falha motora, falha mecânica, não, falha muscular, para, não, tá ruim, tá feio, para, volta. E isso, quando a gente consegue cobrar, isso é muito feito no levantamento, porque se o cara não fizer, não tiver uma boa posição, se começa errado, vai terminar errado. Começando bem, tem chance de terminar bem, porque muita coisa pode acontecer dentro do movimento, seja no arranco ou no arremesso. Então, o levantamento ele ajuda muito nessa questão, da sustentação do peso da barra fora do chão. O cara tem que aguentar aquilo ali. E se ele estiver todo torto, não vai. Não vai. A brincadeira acaba antes de começar. A gente fez um camp, lembra? Lá em São Paulo, com o Cubano e Arley Memes. E aí eu me lembro dele falando que dentro do processo de formação dos atletas lá em Cuba, tinha uma determinada fase do desenvolvimento que a competição era com peso fixo. E aí eles pontuavam exato. O movimento em si, que é muito bacana, sim. E que a gente não vê, né? Isso é típico de modalidades como ginástica. Exato. Que é você pontuar ele olhar a plasticidade para ver se tá tudo bem. Porque muitas vezes o cara ele consegue botar muito peso para cima, e a gente vê isso muito no CrossFit. Isso, então eu ia chegar exatamente nisso. Cara, assim, ele faz peso. Aí era o que eu queria que você falasse. Assim, a diferença do levantamento de peso para o cross, ela é muito gritante, especialmente quando a gente fala do cara amador. Sim. Porque o atleta de cross top, óbvio, o cara vai ter um vício, uma outra coisinha aqui, mas se você olhar lá o Rich Froning fazendo o snatch, cara... É um bom movimento. É um bom movimento, tá? É um bom movimento. Agora, quando você vai para o amador... Complica. E aí o amador do levantamento de peso, ele só tem pouco peso. Mas o cara do cross, não. O cara do cross, ele já quer botar o peso e enfim, aí queria que você falasse um pouquinho dessa... problema, a gente volta lá para o imediatismo. É o que o cara quer. Né? Ele se olha e fala assim, putz, eu tenho o mesmo corpo que esse cara. Eu tenho o tamanho que ele tem. Né? Então... O que está me segurando? O que está me segurando? É nada. Talvez o que esteja segurando seja aquele lastro, aquele background, aquela história que o cara tenha, dele simplesmente ser mais forte do que o outro. Não é porque tem a mesma altura, mesmo peso. Né? Eu tenho o mesmo peso do que um cara chamado Tiantal. É só o campeão mundial. É só o mesmo peso. É só o mesmo peso. A altura eu sou mais alto que ele, mas de resto, 220 quilos de arranco, né? de arremesso, né, cara? Então, vamos brincar, agora já bateu 230. Então, assim,
Vamos entender que é bem diferente. E esse imediatismo que leva no CrossFit, e aí, assim, algumas coisas mudam. No levantamento, o cara que só treina levantamento, o planejamento dele é para levantamento. Então, não se preocupa com as concorrências do treinamento, né? Ele está treinando para o levantamento. No CrossFit, ele vai treinar dezenas de outras coisas. E, com isso, aquele momento que chama atenção, aquele momento com a barra é muito, muito curto. É aquele momento que eu tenho, agora o holofote é meu, agora é o palco, agora eu vou fazer. E, muitas vezes, por esse não entendimento, às vezes, do treinador, de separar, entendeu? Que é possível você ter uma evolução de carga máxima aplicando o trabalho em volume dentro de vários processos da periodização. Você não precisa. O levantamento, você vai lá e treina para fazer uma. O atleta treina para fazer uma. Você vai fazer uma o tempo inteiro? Não. Em vários momentos a gente vai fazer muita repetição e o cara fala assim, putz, agora eu sei como o CrossFit se sente. Parece que a gente fez um mod de CrossFit lá, peso pra caramba, barra não desce, 6 para cima, 3 para baixo, dor no peito, 3 para cima, e um pouco mais de carga do que um mod convencional, mas um volume de trabalho grande para aquele volume de carga. E o aluno ele tem aqueles 15, 20 minutos ali do skill para minha hora aqui, 3 de arranco e vai tentar. Muitas vezes, o cara por ter uma força, um peso corporal avantajado, ele consegue levantar carga. Se ele for um pouco mais coordenado, tiver de repente algum histórico esportivo, vai levantar um pouco mais de carga. O problema é que a gente volta para a base. A parte estrutural desse cara, os caras lá de dentro, lá do fundo mesmo, aquela musculatura mais profunda, não sabe o que é receber aquele peso. Não está acostumado com aquela posição, não tem aquela angulação bem trabalhada. Então ele faz aquilo, como a gente brinca, na ignorância. Ele faz. Ele fez. Foi bom, foi dentro da regra. No levantamento, a gente se preocupa muito com esse básico, porque no fim das contas é ele que vai dizer se o movimento valeu ou não. O cara variou o cotovelo. Pum, não foi. Vacilou, não vale o movimento. No CrossFit, vale. Então, também esse estímulo, que é... Eu lembro que eu já conversei com alguns treinadores sobre isso, eu sempre falava, cara, eu acho que já passou da hora do CrossFit ele começar a exigir a regra do esporte base que ele está trazendo. Qual é a regra do levantamento? O cotovelo não pode oscilar. Por quê? Porque se ele oscila, ele está aqui, o cara está fazendo ignorância, está desenvolvendo, não vale. Se passasse a aplicar isso, eu acho que muita coisa dessa parte mudaria, porque o cara vê que a ignorância não é eficaz. Eu acho que isso daria para fazer quando você tem uma prova de PR, né? Uma prova de carga. Sim, nos odds. Mas se você tem isso nas provas de carga, automaticamente o cara em treino ele vai passar a fazer e isso vai melhorar também o movimento do odd. Lógico. Sim. Então, eu também concordo. Eu acho que tem que buscar as isso. As regras da modalidade deveriam ser aplicadas, valer. Que não acontece. Você vê os movimentos ginásticos, a coisa acontece do jeito que quiser e do jeito que lá o cara que preparou a competição, preparou o odd, ele inventou. Vai ser assim. Eu sei que nem todos os movimentos, eles existem em alguma modalidade esportiva. Alguns deles surgiu para o próprio CrossFit. Tudo bem. Mas esses, no caso específico do levantamento, até para a segurança de quem está fazendo, eu vejo como importante, e assim, mesmo que não seja, na competição vale tudo, tá, tudo bem, vale tudo. Mas treinador, vai lá, dá uma como é que funciona isso aqui? Não pode botar outra posição, só os pés podem tocar o chão, se tiver o terceiro contato e validou o movimento. Às vezes a gente vê vídeo na internet que a pessoa se vangloria de ter ajoelhado e levantado com a barra. Ajoelhou e voltou. Mas sabe o risco que ela teve pro tornozelo, o meu já quase saiu do lugar fazendo essa palhaçada. Entendeu? Então, esse tipo de cuidado, o cara forçar e tentar brigar com uma barra que ele já recebeu, o cotovelo flexionado, dele tá ali brigando para desenvolver, de repente aquela barra desce na cabeça dele. O risco de acidente também diminui. Eu vejo como muito importante o cara ir lá e buscar um pouquinho da regra base do movimento e ver, cara, o que eu posso aplicar com isso? Vamos fazer que seja dessa forma. Porque aí, como você falou, minimiza a possibilidade de erro, é o primeiro fator, faz com que o aluno tenha que treinar com uma carga menor, porque ele sabe que qualquer bizarrice não vai funcionar. Exato. Entendeu? Ele vai se controlar assim, putz, não, porque na outra eu senti que meu cotovelo, eu tive que empurrar, então nessa não vou nem tentar um peso mais alto. Ele vai se controlar porque não vai valer. Porque ainda tem esse detalhe, como ele vale tudo, eu vou tentar aquele 100zinho hoje, vou tentar. Peraí, o 90 foi esquisito, cara. Pois é. Foi muito ruim, mas ele tenta. Como a gente tem isso no cross, né? É impressionante. A gente brincava muito lá e agora, assim, a escola
da galera da Inox e tal lá, quando a gente começou, sempre foi muito nessa linha, né? Porque aí, até porque eu comecei muito velho e cheio de restrição, eu sabia muito como é que era, a dor aqui, ficar quebrado, incomoda ali e tal. Então, tipo assim, já era uma coisa que eu sempre coloquei, cara, não dá para ficar deixando acontecer essas coisas, porque uma coisa é você deixar acontecer isso numa competição porque precisou, e a outra coisa é o ambiente de treino se tornar, como ele é competitivo, ele se tornar a própria competição, e aí você exacerba demais isso, e aí no longo prazo é um problema. Eu vejo um problema, sim, é uma crítica, sim, é uma crítica à competição de CrossFit, porque o que faz as competições de CrossFit existirem são os chamados scale. É a galera que não tem habilidade, é o volume que paga as competições e sustenta. Duro de assistir. Não é duro de assistir. E é nele que justamente acontecem todos os memes, todas as palhaçadas, né, as brincadeiras todas surgindo ali. Se fosse mais exigido disso, ou pelo menos que o treinador, aquele coach lá, ele colocasse na cabeça que aquele cara tá indo lá para se divertir e não para se matar, porque mesmo quando a gente fala, putz, eu tá pra competição, vou pra competição, vou dar meu melhor, mas cara, eu tenho que trabalhar para botar o pãozinho na mesa. Então, eu hoje, com 40 anos, eu entendo que eu sei até onde eu vou, eu conheço muito bem meu corpo, você conhece, você mesmo, não, sei que a dor aqui vai ficar ruim, eu sei até onde eu posso ir, entendeu? Já peguei em competição e não parei, por quê? Eu tô sentindo o ombro, não vou mais, porque senão amanhã, meu irmão, no trabalho. É divertido aqui dentro da competição. E é isso. E é isso. Eu sou profissional. Eu não vivo da competição. Eu vivo de dar treino, de dar aula, de atender o meu cliente. Mas às vezes o cara tá ali, tá naquele calor da emoção, ele não tem essa ponderação e ele vai no melhor e acaba se machucando. Aí a culpa é da barra, aí a culpa é do agachamento. Isso a gente vê direto na academia, convencional, não precisa nem pra competição. O cara vai lá, o cara não agacha bem, o cara não faz o supino bem, o cara não faz movimento nenhum bem. Ela tá fazendo e quer botar peso, quer botar carga, quer fazer, e faz todo torto. E vai dizer o quê? Que a culpa é da barra, que a culpa é agachamento livre e machuca. Cara, agacha 20 anos, 25 anos, cara, e nunca machuquei. Já machuquei lutando jiu-jitsu, lutando boxe, já machuquei jogando bola todo fim de semana, por isso que eu parei de jogar bola. Machucava e nunca agachei agachando, nunca machuquei agachando, nunca machuquei no levantamento, não machuquei nadando no CrossFit. Meu ombro saiu do lugar lá em Brasília. Então, o esporte em si, se ele fosse direcionado muitas vezes pelos treinadores a sair um pouco dessa relação competitiva, mesmo que fosse uma competição, mas que entendesse que aquilo é mais um entretenimento do que uma competição. Competição é pro Rich Froning, é para essa molecada que quer estar tentando vaga no Games, aí Malheiros está arrebentando, voando, que aliás tem um levantamento fino, lindo o movimento dele, menino monstro, que eu vi lá em Macaé anos atrás, e a evolução dele é bizarra. Então, para ele, sim, é profissional, ele tem que ir no limite, ele tem que tentar no limite, e é legal vê-lo chegar no limite. Nós, seres humanos normais, não, cara, a gente faz pro lifestyle, para curtir, porque é a atividade que gosta de fazer e vai continuar fazendo para não cair no sedentarismo. Eu acredito nisso. O CrossFit, ele deu, como você falou no início, assim, eu já vi algumas entrevistas de pessoas de levantamento de peso ao redor do mundo. Ele cresceu demais por causa do cross. Inclusive, tanto, óbvio, e aí quando cresce tudo, né? Cresce o mercado inteiro. Sim. O número de sapatilhas de levantamento aumenta. A produção, tudo aumenta. E, inclusive, o mercado para coaches de levantamento também, né? Porque os boxes de CrossFit, muitos deles começaram a contratar coaches específicos para isso, alunos particulares, né? Coisa que não tinha praticamente nada. Não se falava. Né? Eu atendo na academia convencional pessoas que querem treinar levantamento. Eu faço iniciação no levantamento, na academia convencional, com equipamento com barra medida olímpica, né, que não é uma barra olímpica, né, com anilhas comuns que não podem dropar no chão, com pessoas que o cara vai lá, ele faz a musculação dele, mas, Léo, eu quero treinar levantamento, eu quero aprender o levantamento, eu gosto de ver o movimento, e a gente treina isso na academia. Então, um pouco de segurança, um pouco de cautela é possível, é viável, e é um mercado gigantesco. Tanto que hoje as pessoas consomem, como você falou, sapatos específicos para ele, que é a sapatilha, bota. Até os bandzinhos, como é que chama? Eu uso esparadrapo, eu sou pobre, mas tem aquele... Esqueci o nome do... É o tapezinho de dedo, né? Tape. O tape, munhequeira, entendeu? Cresceu o consumo disso, joelheiras, cinto,
né? Que aí você começa a ver muita gente usando, uns não sabem nem porque estão usando, outros que estão usando porque precisam usar, mas enfim, isso é outra discussão extensa e longa, né? Mas as pessoas começam a usar os acessórios e até buscar. Pô, Léo, esse sapato que você está usando parece ter negócio de pac. Não, ele é específico, para aí o cara começa a pô, nem sabia que isso existia. Né? Como todo esporte tem o seu equipamento, né? Específico para prática. Sapatilha, que foi uma das regras, inclusive, você falou de regra em 2017, que isso mudou. Até 2017, existiam padrões de equipamentos e roupas a se usar em competições oficiais. A faixa elástica ou joelheira tinha que ter um tamanho específico, não podia chegar, não podia tocar na bermuda. O cabelo tinha que estar preso de determinada forma. Se ele tocasse na barra, invalidava o movimento. Os meninos usavam coque para prender o cabelo bem, para poder dar rabo de cavalo. Hoje em dia, isso já é mais solto. Tanto que nos Jogos Mundiais de 2019, teve um atleta que ele foi campeão não usando sapatilha. Ele foi usando... Foi um Metcon, né? Foi um Metcon, né? Foi um japonês? Foi o Toshiki, japonês. Ele foi dos jogos modernos, né? O primeiro a aparecer no Mundial e fazer sapatilha. Tirou onda. Eu vi. Tirou onda, foi bonito pra caramba. Eu me lembro dessa história. Ele fez legal pra caramba. Aí, puta marketing pra Nike, marca, então, foi sensacional, né? Foi lá em cima. Né? Então, assim, você passou a poder fazer. Ele podia estar lá descalço? Pode. Então, começou a aparecer o cara poder treinar como quisesse. O que, na minha opinião, não muda absolutamente nada, mas existe. E o equipamento, ele ajuda, principalmente, aos amadores, né, que acham que treinar o levantamento, vou agachar, o cara tá lá com um tênis de corrida. Ele não consegue perceber a diferença da estabilidade no chão. Então, na maioria das vezes, esses equipamentos, eles são para ou dar mais segurança, ou dar... Ou assim, ajudar o cara sim. a evento, por exemplo, a coisa do dedo, o cara não sentir tanta dor proteger e tal. O dedo, sim. E óbvio que eles acabam somando e gerando uma carga um pouquinho maior, mas assim, o drive do cara que está botando não é assim, eu vou botar isso para eu botar mais carga, né? Não é só isso. Não. E tem muita gente no cross que compra por esses motivos, né? Agora que eu tô com sapatilha, eu vou fazer mais peso. Isso é um problema, né? O cara não deveria ser isso. Exato. A sapatilha, por exemplo, ela tem um calcanhar mais alto, ela ajuda o cara, por exemplo, a ter uma pouca mobilidade de tornozelo. Então, melhor a estabilidade, a posição dele melhora, ele não vai inclinar tanto o corpo, vai manter o tronco mais vertical. Isso vai ajudar muito ele no padrão de movimento, o que não quer dizer que ele vai botar mais carga. Só vai dizer que o movimento dele vai ser mais tecnicamente limpo. Só isso. E, por esse motivo, a chance dele se machucar é menor. E até é provável que ele coloque mais carga, mas essa não é Não é o motivo fim. Não é assim, eu estou botando sapatilha porque eu vou botar mais carga. Não. Você deve usar o equipamento porque você tem uma dificuldade ou simplesmente que ele vai te dar mais estabilidade. Uma questão de segurança do equipamento ou melhorar a prática. Até porque, por exemplo, na maioria dos centros de treinamento e dos boxes de crossfit, você não tem um piso apropriado para o levantamento. Né? Você tem um piso de borracha, tal. Eu sei que hoje em dia existem muitos boxes e centros de treinamento que treinam, mas a maioria não tem. É só o piso de borracha. Nossa, a gente não tem. Não tem, por exemplo. Né? E o piso ideal para o levantamento é madeira. Então tem aquela placa de madeira para o cara poder chapar o pé e ter a resposta, né, daquela força aplicada ali ser a mesma que sobe sem o amortecimento da borracha. Pô, Léo, é pequenininho o amortecimento. Vai perguntar isso pro Fernando Reis, que é um cara que bota 200 quilos em cima da cabeça. Se ele não sente, ele tentar fazer 200 quilos no piso de borracha vai ser uma diferença tremenda para ele. Talvez você só com o seu peso corporal, sei lá, 100 quilos de peso corporal, mais 100 quilos da barra 200 quilos, seja uma coisa. Um cara que pesa 150 quilos com mais 200, são treinar, aquela borracha vira aquele piso de EVA, que a gente pisa o tatame de EVA, vira um troço muito mole, é diferente. Então, os atletas eles precisam de estabilidade. Como eu falei, o Lichao Jun faz 200 quilos de arremesso, cara. Então, para ele é uma diferença significativa. Cada milímetro, principalmente no alto rendimento, por isso que chamou muito a minha atenção quando o Toshiki foi para a competição de Metcon, porque ele não estava no treino dele. Ele estava numa competição oficial com os melhores do mundo, cara. Tudo bem, a Rússia estava banida na época, participou, mas ele estava com os melhores do planeta. Era a nata. É a nata, cada milímetro conta. E ele foi lá de Metcon, ou seja, para ele não faz diferença, né?
tá de sapatilha Pois é. ou tá de médico. Para ele é a mesma coisa. Lembrando que o médico ele tem um solado duro para isso. Então, provavelmente é porque a posição dele é muito boa e tal, e o tênis para ele não ia ajudar tanto nessa posição. Exatamente. Então, pode ser, vou com esse aqui. E foi, cara. Eu não sei se a Nike pagou para ele fazer isso, mas, cara, que ele tirou onda, foi bonito. Foi legal ver fazendo aquilo. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente já ir encaminhando aqui para o final do nosso papo. O cara que está querendo entender um pouco mais do levantamento, quais são as opções que esse cara tem? Qual seria, tipo assim, qual o caminho que você daria para esse cara? Tá. Primeiro, evitar a internet. Realmente buscando conhecimento. Primeiro, evitar a internet. Primeiro passo é evitar a internet. A internet tem muita coisa boa, o Instagram tem muita coisa boa. Você citou mesmo um perfil que é muito bom. Você tem alguns perfis que são muito bons, que trazem informações boas e coerentes, né? Mas tem muita besteira. Tem muita gente que não tem a vivência. E como a gente não tem muita ciência em cima, falta muita coisa em cima de estudo do próprio levantamento, você buscar numa fonte qualquer só porque o cara tem muito peso na barra, vira um problema, né? Então, eu acredito em buscar as fontes que a gente tem hoje disponível de quem realmente trabalha, que tem resultado com o levantamento de peso. E aí, se você fala isso, você vai falar do Dragos, que é uma referência, para mim é referência, ponto, acabou. Depois dele vem todas as outras referências no Brasil. Ponto, eu não discuto isso. Para mim, isso aqui, tudo bem. É o treinador da seleção brasileira, é o cara que faz um trabalho nota 1 milhão com todas as crianças que vão lá. A gente tem o exemplo da Dudinha, que treinava com a gente na Inox, a gente viu que, tem potencial. Se a gente levou para lá, irmão, é vertical e para cima o crescimento dela, é absurdo, é diferente. A gente até conversava outro dia sobre isso. O cara que treina no boxe de crossfit, ele melhora o movimento, ele limpa, mas quando ele vai para o levantamento, você percebe que muda a vida. É outra coisa. E tem outra coisa, né, Léo? Você tem o olhar do cara que só faz isso 50 anos. Muito tempo. É um cara que competiu, é um cara que completamente diferente. Né? Esse é o. Não é à toa que ele é o cara da seleção brasileira. É o cara da seleção brasileira, né? Você tem outros nomes no Brasil que são tão importantes, que tem história dentro do levantamento, que estão aí. Eu não vou ficar citando para não ficar perdendo ninguém no meio do caminho, mas em São Paulo tem muita gente boa, Minas, claro que no Brasil inteiro você encontra. O meu conselho, assim, cara, quero estudar levantamento. Procure essas pessoas. O cara que já trabalha com levantamento há muito tempo, o cara que tem experiência com levantamento. Levantamento de peso é um esporte absurdamente complexo. Por muitos cientistas, é o esporte mais complexo do mundo, rivalizando com salto com vara na sua complexidade. E se você pensar no movimento, até converso isso mostrando, para mim é o mais complexo. Porque o salto com vara, ele é mais complexo por causa do equipamento. Não é por causa do gesto. Por causa do movimento. É porque cada equipamento, cada vara é com uma determinada altura, cada relação, se outdoor, indoor, fechado, por causa do vento. Então, tudo isso muda no salto com vara. O levantamento de peso, não. É o atleta, local fechado, é a barra, sai do chão, para cima da cabeça, acabou. É isso. Eu considero dois movimentos de força o mais complexo. Indiscutivelmente. Não sei, né? Indiscutivelmente. Do esporte de força, como a gente estava falando, é o movimento mais complexo. Então, ele exige que o cara tenha dezenas de valências, que dezenas de valências prevalecem sobre isso. As principais, o cara tem que ter uma boa flexibilidade, o cara tem que ter um bom posicionamento articular para tudo que ele está fazendo, velocidade, força e potência. Cara, e isso não é uma conjuntura fácil de ter. Então, e como você falou, o olhar do treinador, por ser um gesto muito rápido, acabou. Se o cara não tem um olho muito bom, né, a gente vê na internet, depois de 7 anos, tô aprendendo muito, virou nos últimos 7 anos o meu instrumento de estudo. Eu estudo isso o tempo inteiro. Não posso ver nada, fico catando publicação todo dia, o que tem, o que não tem, acompanhando todo mundo que faz pelo mundo. Me dou a besta, falo com tudo quanto é atleta pelo Instagram, muitos deles respondem, conversam com a gente, é muito legal. Pode escrever em inglês mesmo, que muitos deles respondem, é muito maneiro isso. E você mesmo foi comigo lá em São Paulo, a gente foi lá, eu pude dividir barra com Arley Mendes, cara, que era o campeão mundial naquele dia. Eu tenho vários vídeos. Sentado no banquinho. Sentado no banquinho olhando. Ele do nosso lado, batendo papo. Cara, eu tô ali mexendo, posso treinar contigo? Agora, vamos. E assim, é uma experiência que não tem preço. Literalmente não tem preço.
né? Busquem esses caras. Vão atrás de, vou ter que gastar mais isso, aquilo, vai. Conhecimento, ele custa caro. Bom conhecimento custa caro. Você vai procurar curso, procure curso com pessoas que tenham experiência e vivência. Tem aí o Dudu, que agora mora no Maranhão, um monstro, um irmãozão, aliás, Dudu, abraço. Inclusive, o Dudu, quando eu pensei em fazer o episódio, obviamente a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Dudu, e aí a gente chegou até a marcar, mas ele não estava aqui, ele confundiu a data comigo. Eu achei que ia ser em janeiro e ele achando que ia ser em fevereiro, mas era em janeiro. Era janeiro. Mas aí a gente já vai fazer uma edição especial. Vale, porque é um monstro, sabe muito de levantamento. Foi o cara que me ensinou muito e continua me ensinando. É um monstro. Esses dias estava aí, ele veio aqui no vídeo do final do ano, a gente se encontrou. É um irmãozão, aliás, beijo, irmão, tamo junto. E assim, você tem no Nordeste gente que entende isso, então dá para buscar ele lá, dá para buscar gente em São Paulo, você tem o próprio Cubano, você tem muita gente boa espalhada pelo Brasil que entende de levantamento, entendeu? Busca aí as federações, busca os cursos que trabalham com essas pessoas, entendeu? Você tem empresas que trabalham, tem curso de formação, aqui no Rio de Janeiro você tem curso de formação de treinador de levantamento, né? Filiado à Federação do Rio de Janeiro, entendeu? Então, vale a pena. E tem uma coisa, né? Eu não sei, eu particularmente, quando eu comecei, eu fui sozinho, eu não tive treinador. Eu comecei a treinar na raça, na época não tinha isso, o Dragos não era o centro de treinamento, era para o cara que era um atleta. Exato. O cara vai perder tempo com o pé rapado que não é atleta. E não se tinha local, então eu acabei fazendo muita coisa improvisada na academia, aí você adquire vício, depois você tem que tirar. O caminho é mais difícil. Muito mais difícil. Então, hoje, quem está querendo começar tem a oportunidade de estar. Se não tiver um centro de treinamento como o Dragos, que está aberto, você tem hoje lá um centro lá no Recreio também, dos Bandeirantes. Tem o pessoal do Diego. E, além disso, você tem muitos boxes de crossfit que tem um produto, levantamento de peso, que para a iniciação da maioria das pessoas vai servir muito. Então, hoje, quem quer começar na modalidade, realmente... Tem lugar para fazer. Das modalidades de força, talvez seja... Aí, tiro o kettlebell da história, mas bodybuilding, powerlifting... É mais fácil fazer na academia, né? O levantamento de peso... Eles estão até muito misturados, né? Tem que estar... O levantamento de peso, você tem que estar no ambiente... Para treinar para isso, senão é mais complicado. Senão é muito mais complicado, muito mais. E é bom ter alguém que tenha vivência, porque é diferente. A gente vê vídeo na internet e fala assim, putz, meu movimento foi lindo. Aí quando você tem um olhar um pouco mais conhecedor, não vou nem dizer crítico, quando você assim, cara, tá muito ruim isso aqui. Aí tu fala, putz, tá tudo torto. Não, mas eu puxei assim, não. Você pensou que fez, tá aqui, que você vai enumera dezenas de coisas que o olhar não tão técnico conhece. E hoje com um celular qualquer, não precisa nem de coachear, com câmera lenta, você puxa para cá, vai ali, o braço antes aqui, não chegou até onde tinha que ir. Vê tudo. E é impressionante, porque você, tendo esse olhar no dia a dia, às vezes você faz um movimento, esses dias mesmo, estava lá treinando, fiz um movimento, falei, putz, senti que foi lento, e tava assim, foi o melhor de todos. Foi bom pra caramba, foi o segundo, foi o melhor de todos. Como ele foi, estendeu mais, jogou mais, por isso ele não foi lento, ele foi longo. E aí, pra você ver como é que é, isso aí. Fez o que tem que fazer. É que sempre antes você fez errado. Agora você fez o momento perfeito. É isso aí. Repete isso. Essa é a parte difícil. Vamos melhorar esse. Melhorar esse. Então, e é um olhar que, sim, talvez se eu estivesse vendo isso no vídeo eu não teria percebido, mas é um olhar tão técnico, tão criterioso, então busca esse tipo de pessoa. E o levantamento tem uma característica diferente de todos os outros esportes, Pedro. Não dá para evoluir sozinho. Eu falo isso para todo mundo. Você precisa ter alguém olhando o seu movimento. Eu vou treinar sozinho aqui na academia. Cara, se possível... Eu sei disso na prática, porque eu não tenho os meus horários, eu tenho muita dificuldade. Ter um parceiro de treino. Eu vejo claramente isso. É importante você ter alguém olhando o teu movimento para naquele momento... eu filmo, depois eu vejo. Depois você não vai lembrar. Depois é outro dia. Depois é outro dia, é outra hora, é outro filme. Frio, é outro filme, é outra história, é outro momento, você está cansado. Segunda-feira teu movimento vai ser lindo, sexta-feira seu movimento vai estar ruim, entendeu? Porque o fim de semana você descansou, no outro você não descansou. Então é muito importante ter alguém ali que fique olhando e dê dicas pontuais daquilo que você está errando, que assim você vai conseguindo construir um movimento mais coerente, mais dentro de um padrão de movimento. Apesar de não existir tanto padrões... Sim.
mas a gente não entrar por essa linha, mas existe um padrão de movimento que cada pessoa vai construir o seu. Tem uma característica universal. Tem uma característica universal, mas não é igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais, têm tamanhos, segmentos iguais, são diferentes. E alguns atletas até conseguem fazer errado, não tão certo, mas aquele vício se torna um padrão do movimento. Convido a ver a Lídia Valentim, mesmo em 2019, você vê os 3 movimentos dela, da primeira, segunda, terceira pedida do arranco, eles são iguais. Nos 3 ela anda para frente exatamente igual. Você vai ver o histórico dela de treino, é aquilo que ela faz, é o padrão dela. Ah, o peso foi para barra, parou na frente e ela andou. É dela. E é considerada por muitos, inclusive a Federação Internacional de Levantamento de Peso, a melhor levantadora do planeta, 2 anos seguidos. Então, aceita que é isso aí. O atleta tem isso, né? Alto rendimento tem isso. Muito bem. Galera, já estamos aqui de novo com a hora já explodindo, a gente não para de falar. Léo, cara, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Obrigado a você pelo convite. Mesmo, foi um papo Tamo maravilhoso. junto. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito. Vamos ver se a gente programa uma próxima. Pessoal, Tamo aí. um abraço. Não esquece de seguir lá o canal, dá o likezinho no vídeo, manda para os seus amigos. Compartilha. Vamos fazer Marca essa gente. informação chegar para todo E mundo. vamos. Um abraço.